Flávio cai, Lula sobe. Essa pesquisa aqui, eu tenho um detalhe para te mostrar. Aqui, ó, Lula abre 4 pontos sobre Flávio Bolsonaro, que derrete com o escândalo de Vorcaro, diz pesquisa, nova pesquisa da BTG Nexus, né? Aí eu falei aqui, o Lula com 44% das intenções de votos, Flávio com 38%, Quest, Lula abre 10 pontos sobre Flávio e cresce no eleitorado evangélico. E teve esse outro dado aqui que eu falei para vocês que é muito importante, que Lula subiu entre os evangélicos. O Flávio desceu e Lula subiu. Isso aqui é um motivo de muito desespero, porque eles não estão conseguindo manipular os evangélicos, né? Só tem aqueles mais radicalizados que são usados e manipulados pelos mercenários da fé, que usam da boa-fé das pessoas, através das suas loucuras, para acabar manipulando essas pessoas. Mas que as escamas dos olhos estão caindo, e os evangélicos estão começando a enxergar que o Flávio Bolsonaro é bandido e que não merece o apoio, muito menos o voto de qualquer evangélico. Então isso é muito importante e é um dado desesperador para os bolsonaristas. Mas tem outro dado importante. A reprovação do Flávio Bolsonaro aumentou e a de Lula caiu. Isso é muito importante. Veja aqui. E eu trago, inclusive, uma comparação há 2 meses. Como estava a situação da reprovação e como está hoje de Lula e de Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Essa pesquisa da Datafolha, presta atenção aqui, ó. Ela foi do dia 4 de abril, o dia 11 de abril. Datafolha aponta rejeição de 48% para Lula. Vamos ficar só nos dois aqui, tá? E 46% para Flávio. Isso quando, Andréia? Em abril. Agora, 2 meses depois, olha o que aconteceu. BTG Nexus aponta rejeição de 47% de Lula e de 52% para Flávio. Flávio aumentou de forma expressiva a rejeição dele. Aumentou 6 pontos percentuais a rejeição de Flávio. E de Lula caiu 1 ponto percentual. Interessante isso, né? E a rejeição do Flávio aumentou entre os evangélicos, entre os jovens, os mais jovens, e entre também as mulheres. Aumentou a rejeição de Flávio Bolsonaro. Então, esses dados são importantes, porque o Flávio, com aquela dança imbecil dele, ele estava ali tentando angariar voto dos jovens. E os jovens viram que aquilo ali é ridículo, né, gente? Tanto que ele parou com aquelas danças ridículas dele. Aí o Flávio chegou a vir falar de Todes, de toda aquela situação, falar que defendia as mulheres, não sei o quê, só que não enganou as mulheres, né? Todo mundo sabe que eles tentaram aprovar o PL da pedofilia, você lembra disso, né? Onde criminalizaria as mulheres, ao invés de criminalizar de fato de verdade os estrupadores. Então, a gente lembra de tudo isso. Então, esses cenários também são reveladores e muito importantes. Aí você fala assim, revela o quê, Andréia? Revela que o nosso trabalho, dia a dia, de trazer a verdade dos fatos, está trazendo conscientização para as pessoas, não é? Notadamente nesse campo dos jovens, dos evangélicos, das mulheres, mas também não podemos esquecer dos escândalos de envolvimento do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Até porque todo mundo lembra, gente. O Flávio, ele dizia que não conhecia Daniel Vorcaro. Em todo ambiente que ele ia com a camiseta dizendo que a fraude do Banco Master, escrito assim, que a fraude do Banco Master era do PT, era de Lula. Toda hora que você via, ele falava, cadê o PT? Cadê o Lulinha? Cadê não sei o quê? Você conhece Daniel Vorcaro? Não, eu não conheço Daniel Vorcaro, eu nunca vi Daniel Vorcaro, não sei nem quem é, isso é do Lula. Aí, de repente, o Intercept publica o áudio do Flávio Bolsonaro chamando Daniel Vorcaro de irmãozão. Irmãozão do coração. E cobrando, não era pedindo, ele estava cobrando milhões e milhões de reais. Onde ele nem teve como ele negar que era ele. Ele falou que era ele mesmo.
estava cobrando o dinheiro do filme, que estava tudo secreto, era tudo secreto. O cara está financiando o filme e é secreto. Eu nunca vi ninguém financiar nada para ser secreto. Você financia alguma coisa porque você quer aparecer. É ou não é? Aí não, nesse caso era tudo secreto. Aí o Flávio teve que abrir o bico e disse que Daniel Vorcaro já tinha passado mais de 60 milhões para o filme, que foi para o fundo lá nos Estados Unidos do advogado de Eduardo Bolsonaro. Foi quando a casa começou a cair. Então, assim, e vai cair a cada dia mais. Eu quero ver daqui a pouco o vídeo. Que tem um vídeo da reunião do Flávio com o Daniel Vorcaro. O Flávio lá lambendo as botas do Daniel Vorcaro. Eu não conheço o Daniel Vorcaro. Isso aí é do Lula, é fraude do Lula. E agora o Flávio, para piorar tudo, quer ser presidente da República, mas não quer explicar nada. Está fugindo dos jornalistas. Aí não dá, né, gente? Aí não tem jeito. Coloca aí, Bolsomaster. Flávio Bolsomaster. E Lula vai subir a cada dia. Enquanto isso, você sabe que toda essa situação do Daniel Vorcaro tem como relator André Mendonça. E as decisões de André Mendonça têm que passar pelo crivo do colegiado, que é a segunda turma. E está sendo analisado aqui ainda a manutenção ou não da prisão do pai de Daniel Vorcaro. E veja só, Nunes Marques votou para que ele continue preso. Henrique Vorcaro é o pai de Daniel Vorcaro que foi preso. E até o Nunes Marques votou para que haja a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro e agora do Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel Vorcaro. Isso aqui, por que isso, Andréia? Para isso acontecer, a gente sabe o contexto, que eu não vou precisar ficar repetindo, para não ficar enfadonho. É porque tem provas. Tem provas. Tinha 2 bilhões de reais que o pai de Daniel Vorcaro estava tentando esconder. 2 bi. E sabe que ele assumiu o lugar do sicário. Você lembra do sicário? Que parece que era o bambambam, mais violento, que foi morto ou morrido na cela, na cadeia, lá em Minas Gerais, assim que foi preso Daniel Vorcaro e tudo mais, o sicário matador, que é um matador de aluguel, essa que significa essa expressão? Pois é, depois que ele morreu, foi morrido, não sei, segundo a Polícia Federal, ele se suicidou. Diz que quem assumiu às vezes foi o pai do Daniel Vorcaro. E a polícia descobriu isso, aí pediu a prisão preventiva, por isso que ele está preso. E a segunda turma está analisando isso. Já votou André Mendonça pela manutenção, já votou o Nunes Marques pela manutenção da prisão, o menino pediu vista. O Dias Toffoli se declarou suspeito, até o outro bolsonarista, o Luiz Fux, votou pela manutenção da prisão também. E agora o Gilmar Mendes pediu vista para estudar a situação, mas de qualquer forma já tem a maioria para a manutenção da prisão deles. Então a situação é assim, é grave, e tem provas robustas dessa organização criminosa. Se não, eles estariam fora da cadeia. Gadaiada pode chorar, não tem problema não. Chora, 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 caipora, que a gente vai falando e vai mostrando. O seu problema era corrupção, não era? E agora? Vai continuar apoiando o Flávio? Mesmo com toda essa situação? Então, o seu problema nunca foi corrupção. Seu problema sempre foi o seu machismo, sua homofobia, sua transfobia, seu ódio. Onde sua misoginia, onde você encontrou representatividade no bolsonarismo. Porque se seu problema fosse realmente corrupção, você dava um pé na bunda do Flávio Bolsonaro, né? Se você não deu ainda, é porque o seu problema não é corrupção. O seu problema talvez seja você mesmo, um pobre metido a besta que quer ser aceito pela direita. E nunca será. Mas usado, não se preocupe, não se preocupe. Você será. E depois será descartado. É assim que funciona. E aqui eu te digo e te dou um conselho. Senta e aprende. Que a gente ensina com muito amor e carinho. Viu? Enquanto isso... Primeira turma do STF deve dar recados sobre Estados Unidos em julgamento que pode condenar Eduardo Bolsonaro.
Pois é, vai vir recados de tudo quanto é lado amanhã no julgamento do Eduardo Bolsonaro, que nós vamos transmitir aqui a partir das 14 horas, onde Eduardo vai estar lascado, vai ser condenado. E vai ser mais um foragido, como o Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Eu quero ver quando vocês não tiverem mais o dono de tranqueira, o que vocês vão fazer? Para onde vocês vão fugir, afinal? Né? Enquanto isso, terça-feira, está marcado ali na Câmara de Deputados Federais. Uai, André, mas não é no Senado a questão do 6x1. É porque o Senado está enrolando. Aí o Senado está enrolando para aprovar o fim da escala 6x1, aí está sendo dada a tramitação no projeto de lei do governo em caráter de urgência na Câmara de Deputados Federais, porque aprovado lá, desce para o Senado e lá no Senado vai ter que tramitar. Diferente do que está acontecendo agora com a PEC, que não tem caráter de urgência. A PEC já foi aprovada na Câmara de Deputados Federais para o fim da escala 6x1. Só que não tem caráter de urgência. Aí o Davi Alcolumbre está enrolando. Diz que ele está magoado com Lula, porque Lula disse que não vai interferir na Polícia Federal e não vai blindar ninguém. Nós sabemos que ele está no rabo do foguete da investigação da Polícia Federal, porque inclusive foi delatado por Daniel Vorcaro. Meu lindo e minha linda, a situação tá feia. Mas enfim, aí estão dando andamento lá na Câmara de Deputados Federais. Daqui a pouco eu vou te mostrar os senadores que estão tentando atrapalhar a aprovação do fim da escala 6x1. Mas antes eu quero colocar aqui o Pedro Campos falando sobre essa outra opção que eles vislumbraram para ver se aprova de fato e de verdade o fim da escala 6x1. Vamos ver aqui a explicação do Pedro Campos. Presta atenção aqui. A Câmara dos Deputados vai votar o fim da escala 6x1. E isso não é notícia repetida. Olha aqui a pauta dessa semana e eu vou te explicar o que está acontecendo. Enquanto alguns deputados estão lá nos Estados Unidos assistindo o jogo da Copa do Mundo, a gente está na luta para que os trabalhadores tenham mais um dia de descanso na semana. Esse projeto de lei foi enviado pelo presidente Lula e ele tem uma coisa especial. Além de avançar no fim da escala 6x1, ele tem a urgência constitucional. Ou seja, quando passam 45 dias que esse projeto chega na Câmara dos Deputados, só pode ser votado ele. Não pode votar mais nenhum outro assunto que os deputados queiram votar, só pode ser votado esse projeto. E isso foi muito importante para que a Câmara aprovasse a PEC do fim da escala 6x1. E agora, com a Câmara aprovando esse projeto, ele vai lá para o Senado e vai pressionar os senadores a votarem também o fim da escala 6x1 na PEC e no PL. Porque um complementa o outro e um acelera o outro. Então, vamos votar a favor do projeto de lei do presidente Lula e pressionar o Senado para que também vote pelo fim da escala 6x1. Compartilha esse vídeo, estamos juntos nessa luta. Pois é, então, essa medida é uma forma de pressionar Davi Alcolumbre, tá? Porque Davi Alcolumbre, ele tem que dar a tramitação na PEC, que, reitero, já foi aprovada na Câmara de Deputados Federais, só falta ser aprovado no Senado. Só que ele não dá início à tramitação. Ele tem que despachar a proposta de emenda à Constituição para a CCJ, para início dos debates ali na CCJ, aprovado na CCJ, vai para uma comissão especial, da comissão especial vai para o plenário, e lá no plenário será aprovado. Só que ele não dá o início da tramitação. Otton Alencar, que é o presidente da CCJ, já está ficando angustiado, porque ele não libera a propositura para sua tramitação. Tentando coagir, né? O governo talvez está querendo alguma coisa, já que ele não está dentro dos 2/3 dos senadores que terão que tentar a reeleição agora, ele tem garantido mais 4 anos de senador, então ele está cagando e andando para essa situação e ele quer tirar algum tipo de proveito disso. Nem que seja ali, talvez, a tentar fazer com uma pressão para ver se Lula tenta, de alguma forma, interferir na Polícia Federal para blindá-lo. Isso, quem disse, foi a Malu Gaspar do Globo. E que Lula disse que não ia fazer isso. Então, assim, tá essa situação. Aí, o que eles fizeram no Senado, para piorar um pouco mais a situação? Eles apresentaram outra PEC. Quem apresentou, André, é importante essa informação, é o responsável pela campanha política do Flávio Bolsonaro. É o senador Rogério Marinho. Ele apresentou uma nova proposta de emenda à Constituição, meio que estabelecendo a escala 7x0. Ou seja, piorando ainda mais a que já existe hoje, que é a 6x1. E eu vou te mostrar agora quem que assinou essa PEC. Vou te mostrar todos.
e depois nós vamos explicar essa situação aqui para vocês. Olha aqui, ó. Todos. Saiba quem são os 40 senadores que assinaram a PEC das escalas 7x0. No Sudeste, quem assinou? Flávio Bolsonaro. Ah, que novidade. Aí depois que é o voto dos trabalhadores, né? Eita, eita, eita. Flávio Bolsonaro, Magno Malte, Romário, Carlos Portinho, astronauta Marcos Pontes, Cleitinho, Marcos Duval, Carlos Viana. São os senadores do Sudeste que assinaram a PEC para estabelecer uma escala 7x0. No Sul, Sérgio Moro, Hamilton Mourão, Espiridião Amin, Luiz Carlos Reis, Oriul Visto Guimarães, todos assinaram a favor da PEC para atrapalhar o fim da escala 6x1. No Nordeste, Rogério Marinho, do PL, que é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, que é o autor principal, Efraim Filho, Eduardo Girão, Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira, que está no rabo do foguete, do envolvimento de Daniel Vorcaro, outro bolsonarista, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ângelo Coronel, doutor Eudócia, Estiverson Valentim. No Norte, quem assinou no Norte? Marcos Rogério, Jaime Bagatoli, Eduardo Gomes, Márcio Bittar, Roberta Cioli, doutor Irã, Plínio Valério, Lucas Barreto, Sérgio Petecão, Zequinha Marinho, a maioria bolsonarista. Centro-Oeste, quem assinou? Isalci Lucas, Wellington Fagundes, Wilder Moraes, Damares Alves, Tereza Cristina, Jaime Campos, Nelsinho Trade e Vanderlan Cardoso. Todos esses aqui assinaram uma PEC lá no Senado que dificulta o fim da escala 6x1 e estabelece uma espécie de escala 7x0 para os trabalhadores. Não se esqueça desses nomes quando você for votar, tá? O primeiro você viu quem é, Flávio Bolsonaro. Então não se esqueça, você trabalhador, quando você for votar, pense em você, pense no seu lombo, no seu trabalho suado, pense nisso, porque enquanto eles estão tentando atrapalhar o fim da escala 6x1, eles têm uma escala de 3x4, onde muitos não aparecem nem um dia para trabalhar, lá no plenário. Pense nisso. Enquanto você trabalha que nem um cachorro, que nem uma cachorra, para ganhar 1.000, 2.000, 3.000, eles estão ganhando quase 50 mil, numa escala de 3x4. Esses que estão contra, pense nisso, pense no seu lombo. Não fica pensando nem direita e esquerda, não. Pense no seu lombo, e você já vai te ajudar. Agora, mesmo você sendo trabalhador e apoiar isso, aí você pode ir pro rabo do capeta, que o problema é o seu, o problema não é eles, não. Inclusive, o Boulos acabou de falar um tico-tico sobre, dentro desse ambiente, dessa situação aqui. Vamos ver o que ele falou? Presta atenção. A novidade é essa: empresário contra o direito do trabalhador. Não me diga. Agora, a Fiesp e companhia lançaram até manifesto para que o fim da 6x1 não avance no Senado Federal. E defendendo a tal da PEC alternativa, que já está sendo chamada da PEC 7x0, da PEC dos patrões, é a PEC da hora trabalhada. É como se o trabalhador fosse um robô. Preciso de você agora 2 horas, meia hora, 5 horas, depois desliga. Essa é a ideia que eles têm, que paga por hora. Então, o trabalhador que tiver menos hora, se vire para fazer um bico para pagar as contas no final do mês. Eles chamam isso de modernidade. Da mesma forma que em todas as retiradas de direito trabalhista, eles chamavam de modernização, de eficiência. Esse discurso dos empresários a gente já conhece de longa data. Só que dessa vez, eu lamento, nós não vamos abrir mão de votar o fim da 6x1 no Senado Federal. A Fiesp, os grandes empresários, podem fazer manifesto, podem espernear, podem continuar com o seu lobby, mas a 6x1 vai acabar no Brasil. A classe trabalhadora está mobilizada. Vamos nessa para acabar com a 6x1 e enterrar a PEC da 7x0. E detalhe, por enquanto, presta atenção nisso aqui e você já fica de alerta. Por enquanto, o governo está tentando resolver a situação conversando
Conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro. Vamos aprovar o fim da escala 6x1, gente. A cada 5 dias trabalhados, você vai ter 2 de folga sem redução do salário. Isso não vai quebrar ninguém. Isso é conversa para boi dormir, para tocar gado. Isso é mentira. Não vai quebrar ninguém. O governo está conversando. Se a situação não andar para aprovar o fim da escala 6x1, vamos para as ruas. E não interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, não interessa. Porque essa pauta interessa a todos os trabalhadores, inclusive aqueles de direita. Inclusive aquele de direita, a não ser que você seja imbecil. Então, vamos para a rua e vamos mostrar o poder dos trabalhadores nas ruas. Aí você vai ver o Davi Alcolumbre enfiando o rabo entre as pernas e colocando para ser aprovado rapidinho. Viu? Por enquanto, o governo ainda está tentando resolver na diplomacia, no diálogo, buscando um consenso. Mas daqui a pouco nós vamos ter que ir para a rua mesmo. E eu vou avisar quando esse momento chegar. Enquanto isso, Lula brilha. Presidente Lula participa da cúpula do G7 na França, nos dias 16 a 17 de junho. E ele chegou lá agora de manhã, Lula chegou lá na França para participar do G7. Aqui, ó. Oi, presidente! Aí Lula vai, nessa oportunidade, aproveitar para ver se conversa com Donald Trump novamente, para tentar desfazer as merdas do Flávio Bolsonaro, tentar derrubar o tarifaço, ou pelo menos diminuir, e tentar diminuir também qualquer tipo de possibilidade de sanções pela classificação de Comando Vermelho e PCC como a grupos terroristas, para evitar qualquer tipo de intervenção e qualquer tipo de situação. Então, Lula vai atrás de Donald Trump de novo, para tentar resolver as presepadas desses traidores da pátria, desses bolsonaristas, que tentam sabotar o governo e tentam sabotar o Brasil o tempo todo. Na verdade, eles gostariam que o Brasil virasse uma Venezuela. Tanto que eles diziam que ia virar uma Venezuela, né? Mas só que não. É o contrário. O Brasil vai muito bem, obrigado. E Lula está subindo e o Flávio descendo. Então, Lula vai tentar resolver esse problema novamente, que é o papel de um patriota de fato e de verdade, que é Lula. Porque os bolsonaristas, vocês vão me desculpar, mas o Flávio e o Eduardo Bolsonaro são 2 grandes traidores da pátria, que quer ver o fogo no parquinho. Mesmo que nós tenhamos terra arrasada, como disse o Eduardo Bolsonaro, para eles não interessa. O que eles querem é derrubar Lula a todo custo. Nem que tenha que ter bomba, o Brasil quebrar, virar uma Venezuela e o povo que se lasque. É essa a verdade. Isso não é patriotismo, isso é traição à pátria. Então Lula está ali novamente e vai tentar aproveitar essa oportunidade para novamente trazer resultados positivos para o Brasil. E eu acredito muito na capacidade de Lula de diálogo e na sua diplomacia enquanto um grande estadista reconhecido, inclusive internacionalmente. Tá bom? Senta o dedo no like, destaca a sua pergunta, às 20 horas eu volto respondendo a sua pergunta e às 16h30 tem um corte. Senta o dedo no like e coloque Bolsomaster. Dudu, bananinha, tá lascado, vai pra cadeia. Beijo, obrigado.